Olá, amigos, muito boa noite, sejamos todos muito bem-vindos a mais um episódio da série que estuda o Livro dos Espíritos, a obra básica das básicas da doutrina espírita. Uma obra escrita por Allan Kardec, publicada a primeira vez em 18 de abril de 1857. É um livro de perguntas e respostas, onde essas perguntas foram selecionadas por Allan Kardec, não necessariamente todas foram feitas por ele da forma como elas estão colocadas, elas foram levadas a vários grupos em vários lugares do mundo, ele recebia essas respostas e a congruência desse conteúdo, não em palavras, mas em ideias, ia fazendo com que se selecionasse as perguntas que comporiam o texto que serviria de base para a doutrina espírita. E nós estamos estudando o 6º capítulo da 3ª parte da obra, A Lei de Destruição. E para que a gente possa começar o nosso estudo de hoje, nós iremos fazer as nossas reflexões a partir do momento da nossa prece para a abertura das nossas discussões de hoje. Senhor, nós te pedimos que tu nos abençoes, para que consigamos verdadeiramente entender o sentido profundo das mensagens deixadas pelos imortais, a fim de que entendêssemos o real sentido da vida. Ilumina-nos assim o entendimento, para que a graça da tua presença nos ajude a entender as utilidades desse saber para a nossa vida prática. Fica assim conosco, Senhor, e nos protege nesse objetivo de aprendermos a tua lei, para sermos mais obedientes a ela. Nós estamos estudando a lei de destruição e estamos no primeiro dos tópicos dessa lei. E o primeiro tópico dessa lei trata especificamente sobre destruição necessária, que é a necessária destruição, e ao lado da destruição necessária, aquela que se impõe pela própria condição da vida orgânica, a destruição abusiva. E é um tópico assim razoavelmente longo, Kardec traz muitas questões dentro desse aspecto. Nós começamos trabalhando a questão 728, já chegamos na questão 730, e encerrando esse subtópico sobre a questão da destruição necessária, nós temos uma última pergunta que, de certa maneira, ela já está tratada nas nossas discussões anteriores, então a gente vai ser um pouquinho mais ligeiro nela, porque a partir da questão 732, nós mudamos o foco das nossas discussões e começamos a discutir não mais o sentido intrínseco da destruição, da vida orgânica, do porquê da morte. Não estamos mais falando da destruição necessária. Nós vamos nos deslocar na direção da destruição abusiva. Mas para que a gente chegue lá, passemos primeiro pela questão 731 da obra básica. E essa questão, 731, nos diz o seguinte: por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? A gente até comentou isso, de uma certa forma, ao longo das nossas lives anteriores. Por que ao lado da conservação existe a destruição? Porque a destruição faz parte da lei da vida pelo amor de Deus. E essa destruição é só orgânica, ela não é espiritual. O ser espiritual é indestrutível. Quem se destrói é só a matéria, porque, evidentemente, o princípio espiritual precisa de muitas experiências, o reencetar das mesmas experiências para que o aprendizado repetitivo dessas mesmas experiências acumulem no indivíduo a compreensão dele. Então, a própria formação do nosso cérebro, desde as estruturas mais simples,
como o cérebro reptiliano, que está ligado unicamente aos aspectos mais basais do instinto humano, ele precisa que as experiências sejam repetidas, para edificar no indivíduo o cérebro mais fundamental que a gente tem, fica aqui atrás, que é o cerebelo. Demoramos milhões de anos para construí-lo. Então, desencarna muitas vezes para recomeçar a história de novo, para aprender a construir esse cérebro. Depois a camada límbica e, por último, o neocórtex, que é a camada mais externa nossa, que responde pelos aspectos da intelectualidade em si. Então, por que ao lado dos instrumentos de conservação existem os instrumentos de destruição? Porque a destruição se faz necessária. Não esquecendo nunca que essa destruição é apenas material, porque não existe morte espiritual. O espírito, por ser imortal, nunca encontrará a morte. Então, a destruição é apenas da veste que nós nos utilizamos para nos apresentarmos entre as outras criaturas. E assim, portanto, a razão pela qual isso acontece é por isso. E os espíritos, de uma forma bastante sintética, dizem assim: é o remédio ao lado do mal, ou seja, um meio de conservação ao lado do meio de destruição. Já dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso, exatamente. Então, os instrumentos de conservação são o instinto de conservação, o medo, a alimentação, todos os recursos com os quais a natureza nos dotou, para que a gente consiga, de fato, vencer as nossas fragilidades e conseguirmos avançar de maneira efetiva dentro da nossa sociedade com os aprendizados que a gente vai tendo. Então, o instinto de conservação faz com que a gente não coma demais, não se exponha a perigos, que a gente tenha descargas de adrenalina diante de um predador, que a gente procure uma caverna para dormir, que a gente se abrigue do frio. Então, esses instrumentos que fazem a conservação foram essenciais, como a gente viu nas lives anteriores, para preservar contra a destruição, para que o homem não, mas o princípio espiritual pudesse aproveitar tudo que ele pudesse dos aprendizados que a vida lhe dá. A vida vai lhe dar muitos aprendizados, mas é a vida encarnada que vai impulsionar esse aprendizado. Se ele entrar e sair de maneira muito pronta, ele acaba não aprendendo. Então, utiliza-se de recursos para reter o princípio espiritual na matéria. Então, a caça, ela foge do seu predador, ela se esconde, ela tem instrumentos de defesa, e o predador, as suas estratégias para tentar também ter a sua sobrevivência através da destruição do outro. Então, isso aí monta o equilíbrio que a gente tem. E esses aspectos eles já estão à saciedade já tratados nas nossas lives, então eu vou me permitir até ser um pouco mais ligeiro nele, para a gente poder entrar agora sim num aspecto que a gente vai ter que olhar com mais atenção, que é a partir da questão 732 de O Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta se é idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição. Ora, em todos os planetas do universo, a necessidade de destruição, ela é idêntica ou ela apresenta características diferentes? Como é que a gente veria isso, né? Então, imagine, você tem mundos primitivos, onde existe apenas os seres ainda antes do ser humano, você tem outros mundos onde já existe o ser humano, mas numa fase bastante primitiva, né? Ser humano, não digo mais o ser consciente, uma fase bastante primitiva, pré-histórica. Depois você tem um período do ser humano já intelectualizado, mas extremamente corrompido, mau, perverso, egoísta, orgulhoso, destruidor do que tem à sua volta, construtor de uma sociedade perversa, desigual, cruel, endurecido, descrente. Depois você tem um outro modelo de sociedade onde os seres humanos estão querendo mudar. Não são bons, mas estão querendo mudar. Tem ardência pelo bem, ardência pela felicidade. Isso é um outro patamar.
Depois você tem um patamar mais elevado, onde existem verdadeiramente os espíritos já bons, espírito que verdadeiramente elegeu, já venceu boa parte das nossas dificuldades morais, já está muito bem. Então, isso acaba sendo fundamental para que a gente entenda toda essa discussão que a gente vem trabalhando. Então, você vai observar, depois desse nível 4, que eu pudesse assim dizer, já até botei 5, um outro que seria de seres extremamente evoluídos. Aí a gente tem até pouca noção de como é que esse negócio aconteceu. Foi bem distante de nós esses conceitos, então a gente acaba não conseguindo nem aproveitar direito como é que isso é de maneira mais objetiva. Está muito longe de nós e até nem adianta tentar entender, está muito distante. Então, será que mundos de naturezas tão distintas, será que a forma de destruição ela é semelhante? Ou será que os mundos possuem formas diferentes de lidarem com a questão da própria destruição, né? Resultado, a gente vai perceber pela resposta dos espíritos que, evidentemente, questão 732, se a lei de destruição ela é igual em todos os mundos, que os espíritos, então, nos trazem a seguinte contribuição. A lei de destruição guarda proporção com o estado mais ou menos material desses mundos. Uau! Então, a lei de destruição ela é uma lei universal, ou seja, ela é uma lei de Deus. Então, ela existe. Mas, ao mesmo tempo que ela existe, está dizendo que ela guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Isso aqui me levaria a uma conexão com duas questões, questões 615 e a questão 618. Questão 615, de O Livro dos Espíritos. A lei de Deus é eterna, aí diz, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a lei de Deus é eterna e é imutável. Mas olha aqui, a lei de Deus mudando, guarda a proporção com o estado mais ou menos material dos mundos. A 615 diz que a lei de Deus é eterna e imutável. Aqui está dizendo que ela guarda proporções, de acordo com a materialidade do mundo. Eita, trem. Mas a questão 618 também vai na mesma direção da 732. Vamos ver se esse livro aqui tem essa pergunta. 618. Questão 618, pergunta Kardec. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? O que vocês acham? As leis, elas mudam ou elas não mudam? A razão nos diz que elas devem estar apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que a habitam. Ora, bolas, está certo. A lei é a mesma, mas a forma como essa lei se expressa em um determinado orbe é diferente de como ela se expressa em outro planeta, porque a compreensão das criaturas é completamente diferente. Eu estava agora mesmo, Regina, falando sobre física clássica e física moderna. A física moderna, ela não destruiu a física clássica para dizer, não, você não está com nada. Não, a física clássica continuou existindo. A física moderna, ela não veio e destruiu, essa aqui não presta. As duas existem. Só que a física moderna é uma física para baixas velocidades. É um carro que se desloca, uma pessoa que anda, um foguete que se desloca, tudo isso é baixa velocidade. Então, essa dinâmica que a gente encontra
nesse processo aí da física newtoniana, que é a física clássica, é para corpos discretos se deslocando, um corpo que desloca num plano inclinado, uma coisa desse tipo. Mas a física moderna, ela não, ela foi precisa ser criada para conseguir interpretar fenômenos de partículas que se deslocam a uma velocidade absurdamente alta. Quando um corpo se desloca numa velocidade próxima da velocidade da luz, os conceitos de Newton não servem. Então, não presta para nada? Presta para macro. Deslocamento lento de velocidades que estão longe da velocidade da luz, então você não percebe nenhuma mudança. Quanto mais perto da velocidade da luz você está, menos a física newtoniana é capaz de explicar o fenômeno. Então, é a mesma coisa, é a mesma lei. Não mudou. A física clássica e a física moderna são expressões da mesma lei. A lei de Deus não mudou. Mas na medida em que eu vou indo para velocidades mais elevadas, a forma de calcular e de interpretar a movimentação dos objetos sofre uma interferência muito grande da própria velocidade. A massa do objeto vai ficando cada vez mais pesada, o tempo vai contraindo. Você vai tendo uma série de alterações extremamente relevantes nesse processo. E aí é uma nova realidade limitada pela velocidade da luz. É uma coisa fantástica. Então, assim também, quando a pergunta 732 nos pergunta se a destruição é a mesma em todos os mundos, evidentemente que não. Evidentemente que não. No nosso próprio planeta, pelo amor de Deus, existem pessoas que estão de costas para o meio ambiente, que destroem o meio ambiente, que estão preocupados apenas com os seus interesses imediatos e arrebentam com tudo, queimam, destroem, invadem, matam os animais de maneira indiscriminada, destruição abusiva. Quando esse ser humano que está nesse planeta, ele para e diz, não posso fazer isso. Não posso fazer isso. E esse mesmo, igualzinho a nós, ó, 5 dedos da mão, unha, tal, tudo igual, toma uma consciência diferente e diz, eu não vou fazer isso. Não vou destruir o meio ambiente. Eu vou viver sem destruí-lo, eu vou cuidar dele. Mas é o mesmo planeta e já está com uma consciência diferente. Aí tem um outro que diz assim, não, mas eu não vou comer os animais. Eu vou me alimentar só de proteína vegetal. Vou comer proteína vegetal, vou comer ovos e vou tomar leite. Mas eu não vou matar um animal. Aí vem outro assim, não, mas eu não vou comer o ovo. O ovo tem um animal que vai se meter dali. É crueldade com as galinhas que ficam presas, engaioladas. Não, ovo eu não vou comer. Aí tira o ovo, fica só o leite. O outro vem, não, também não vou tomar o leite, que o leite também é crueldade. A vaca fica presa ali para poder dar leite. Não, também não. Aí tira o leite. Aí vem outro e diz, não, eu nem vou fazer isso, eu nem vou mais nem fazer, não é só não comer. Se os animais são maltratados, também não me interessa. Aí vai crescendo. E nós estamos no mesmo planeta, pelo amor de Deus. Então, o grau de destruição está na cara que não pode ser o mesmo, gente. A lei de Deus estabelece a destruição como uma das suas regras, porque tudo está em processo de mudança. Desde Anaxágoras já se dizia isso. Não vou nem dizer Lavoisier. Lavoisier dizer que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O Anaxágoras, que é um pensador grego antes de Sócrates, também dizia coisa assemelhada. Não vou lembrar exatamente a frase dele, mas é muito parecida, do tipo, nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, uma coisa assim. Mas ele também trouxe um conceito semelhante sobre essa condição da matéria, dela estar em constante transformação e gerando novas formas de expressão, como se fosse um processo natural. Então, diz a questão 732, que guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa, tarã, quando o mundo físico e o mundo moral se acham mais depurados. Então, à medida que a gente vai evoluindo,
a forma de trabalhar a destruição, ela vai tendo uma revisão completa. E diz ele, muito diversas são as condições da existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Eu consigo compreender isso. Que numa sociedade mais evoluída, a destruição, o depredar da sociedade, ele não existe. Existe a destruição daquilo que, de certa maneira, se torna necessário para que outras espécies sobrevivam num lugar, preservando ao máximo possível a condição de vida dos outros elementos. Então, evidentemente, a condição de evolução dos planetas vai conduzindo progressivamente a uma melhoria dessa relação do homem com a natureza. E aí, assim, eu poderia resumir de uma maneira muito prática, dizendo o seguinte: não dá para imaginar um mundo evoluído com as pessoas destruindo o meio ambiente. Não vou nem falar de alimentação animal, mas a destruição do ambiente em si. E a questão 733 pergunta o seguinte: entre os homens da Terra, agora saiu dos mundos e focou no nosso planeta. Entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade de destruição? Quer dizer, na Terra, sempre vai ser assim? A gente vai estar sempre destruindo para poder viver, quebrando tudo, matando tudo para conseguir sobreviver? E, evidentemente, para que essa resposta seja coerente com a anterior, dizem os espíritos, essa necessidade ela enfraquece à medida que o espírito sobrepuja a matéria, o que é muito esperado, né? Muito lógico. Quanto mais eu evoluo, menos sanha destruidora existe dentro de mim. Então, evidentemente, quanto mais o espírito evolui, menos ele tem interesse na destruição. E aí, segue nessa leitura dizendo, assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Tcharam! Se uma pessoa diz assim, eu quebro mesmo, não estou nem aí, eu destruo mesmo, o desenvolvimento intelecto-moral desse indivíduo é baixo, porque ele não está nem aí para o artigo 225 da nossa Constituição, que fala que a gente precisa preservar o meio ambiente para que a gente consiga, evidentemente, alcançar melhores condições de entendimento da vida. Resultado, esse mecanismo do homem na Terra, ele vai naturalmente crescer e se desenvolver. Então, aqui nós temos até um comentário da Sandra, em que ela diz assim, hoje roubaram um vasinho de planta aqui em casa, depois devolveram. Eu disse, a plantinha é de Deus, é do planeta. Só precisamos decidir quem vai cuidar. Você vai cuidar? Pode levar. Né? Eu lembro que havia, na época que eu era menino pequeno, isso já deve fazer uns quase 100 anos, as pessoas, muita gente tinha passarinho em gaiola, muita gente. Hoje ainda tem pessoas que têm, mas tem uma série de pessoas que não tem mais. Ninguém obrigou. Não vou fazer isso. Então, isso é um processo que vai acontecendo e eu não estou criticando quem tem. Só estou dizendo que esse número era muito maior no passado, hoje bem menor. As pessoas vão aprendendo a lidar com isso e vão tendo muito mais naturalidade com esta questão. Então, portanto, a questão 733, que, de certa maneira, ela está muito atrelada à questão 732, só que a 732, ela é uma questão que nos traz reflexão para o universo, enquanto que as reflexões da 733 são especificamente para a Terra, mostrando que a Terra também vai evoluir e, logicamente, vai ter também uma redução no processo de destruição.
Isso até a gente já vê. Eu lembro quando eu era novo, o pessoal falava sobre ecologia e as pessoas diziam: Nossa, que coisa louca, que loucura, que coisa incrível. Falar de ecologia, aquilo era uma novidade. Será que um dia as pessoas vão realmente pensar no meio ambiente? E eu vejo hoje uma preocupação, olha, em 100 anos eu vi uma mudança muito grande no entendimento das pessoas sobre o meio ambiente, a forma como a gente trabalhava com os nossos rios no passado, era muito mais predatório, ninguém tinha preocupação com nada. Hoje existe toda uma tentativa de impedir com que a nossa natureza fique ameaçada, né? Então nós temos sim, hoje, ainda tem muita gente predatória, mas a gente tem que olhar o que está melhorando dentro dessa perspectiva. E nós temos também a questão 734. Essa 734, ela daria muito bem para estar conectada nas perguntas sobre alimentação animal da lei anterior, da lei de conservação. Na questão 734 diz assim: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Quer dizer, o homem poderia realmente ter um poder ilimitado sobre os animais? Olha a pergunta. O poder já além de ser poder, é um poder ilimitado. Poder matar, poder usar a carne, poder criar para fazer o que bem quiser. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Meu pai do céu. Além de ter direito, o direito ainda é ilimitado. Resposta: tal direito se acha regulado pela necessidade. E aqui, acredito que todos saibam, né? Mas pode ser que tenha alguém que não saiba. Mas é proibido matar jacaré, tá? Se tiver num local você matar um jacaré, você está enrolado, porque jacaré é um animal que, de certa maneira, é protegido porque tem todas as questões ambientais, então você não pode matar. Só que, se você mora numa reserva, e você mata um jacaré para você comer, aí pode. Tartaruga, não pode matar tartaruga. Tartaruga é um animal preservado contra a extinção. Então, se existe animais que são preservados, é para evitar que eles sejam extintos. Mas eu moro dentro de uma comunidade isolada. Aí as tartarugas vão lá. Eu não posso comer tartaruga, não. Se eu moro na comunidade e vou usar aquela carne para a minha alimentação, não vou vender, a legislação do homem permite. Tá vendo só? Já é um avanço, mas se o mesmo ribeirinho que pegou aquela caça, que ele pode pegar uma cutia, uma capivara, uma vaca, uma paca, e ele vai usar esse animal, um tatu, para a sua alimentação, ele pode. Mas se ele vender esse animal na estrada, ele está enrolado. Então, veja, a própria legislação humana, e a gente vai ver isso quando a gente estudar a lei do progresso. A lei de Deus é imutável, ela está aqui. E aqui é a lei dos homens. A tendência é que a lei dos homens alcance, que a lei divina vai sempre do mesmo jeito. A lei humana é que quanto mais progride, mais se aproxima da lei divina. Como é que eu sei se uma lei está evoluindo? Ela tem que se aproximar da lei divina. Essa é fundamentalmente a ideia. Agora, se você tem uma lei que ela se afasta da lei divina, ela, na verdade, não está atendendo aos interesses do progresso da civilização.
E aí você vai ver que ele diz aqui que isso tem de acordo com a necessidade. Eu posso encontrar uma comunidade que diga, não, mas a gente não vai matar o animal para comer. Não, de jeito nenhum. A gente vai ter outro tipo de instrumento, mas eu não vou matar o animal. É um outro grau de compreensão de todas essas coisas. Agora, à medida que eu vou ampliando o meu sentido, minha lógica, minha capacidade de perceber como é que a vida é, eu automaticamente começo a ter uma necessidade menor ainda. A minha necessidade vai diminuindo. Então, a destruição ela só é permitida dentro da necessidade, que é o meu grau de evolução, é a minha compreensão de vida, é a minha capacidade de compreender. No grau de evolução que eu estou, eu entendo que tem que ser assim. É o jeito que eu entendo. Tem que matar o jacaré, não comer esse jacaré. Então, isso tudo é muito importante para que todo mundo compreenda que a lei de destruição ela está regida, ela é uma face da lei natural, e que, de acordo com a necessidade que a criatura tem, se for para atender a necessidade da criatura, ela está franqueada, dentro da nossa legislação atual. Amanhã essa legislação vai até mudar, né? Mas hoje ela está bem consentânea com isso que a gente vê aqui. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. Aí, por exemplo, tem uma cobra. Não pode matar a cobra, não. Deixa a cobra aí. E a cobra vai picar meus filhos? Então, eu preciso fazer alguma coisa para me defender, né? Então, nós vamos perceber muito claramente que aqui abriu um espaço de entendimento em que nós, na verdade, precisamos compreender que a destruição, embora ela seja parte da natureza, ela depende das circunstâncias, da necessidade, e que o homem, por conta disso, não tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. Eu vi outro dia uma imagem, mas ela já faz um tempo, uma matança de baleias na Noruega, a água toda manchada de sangue, quantidade enorme de animais mortos no mesmo dia. Coisa muito triste. Então, isso tudo é muito interessante. E aí, terminando esta pergunta, voltando para o ponto que ela foi feita, porque ele perguntou sobre um direito ilimitado, Marlene Rosa. Ele está falando de direito ilimitado. Ele disse, olha, o direito, se tiver, né, é regulado pela necessidade, apenas para prover sustento e proteção. Animal peçonhento, animal que me ataca, eu me defender dele para minha proteção e para meu sustento, quando eu entender que essa é uma necessidade. Ora, se eu não entender que não precisa matar. Aí ele volta com um ponto seguida dizendo, o abuso jamais constituiu direito. Então, o homem não tem direito de matar nada, nem as árvores, nem os rios, nem os animais, nem o que quer que seja, além da sua necessidade para sustento e para a sua condição de proteção. Eliane Tavares faz uma pergunta aqui. A lei de destruição leva à lei do progresso? É complicado isso, sabe, Eliane? Porque existe uma destruição que está dentro da lei da natureza, que é essa que a gente está vendo, da questão da necessidade e do sustento, do sustento e da proteção. Se for uma destruição para isso, aí está levando ao progresso, porque eu destruo dentro do limite da minha necessidade e para a minha proteção. Para quê? Para que eu me estabeleça, para que eu faça o progresso. O progresso vai se estabelecer. Mas se eu tiver uma conduta abusiva, desrespeitosa, agressiva, insensível diante da vida do outro, aí eu vou estar contribuindo de maneira muito negativa para
o progresso da história da humanidade. A gente tem que dar sustentabilidade. Isso é uma palavra que a gente usa muito, né? O que é, Cidinha Mota, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é um termo que surgiu na década de 70. Já não é tão novinho assim, né? Tem uns 50 e poucos anos já. Acho que é de 72. Sustentabilidade é uma coisa que permite que exista o equilíbrio de uma coisa no tempo. E como é que eu faço com que uma coisa não seja predatória demais, mas que impulsione o progresso e tal? Então, eles trabalham com 3 eixos. O que é sustentabilidade? É o equilíbrio de 3 eixos. Primeiro eixo, ambiental. Não pode destruir o meio ambiente. Segundo eixo, tem que respeitar o elemento humano. Porque, assim, eu preciso dar condição. O ser humano também faz parte do meio ambiente, né? Então, eu tenho que garantir o lado do ser humano, o lado social, tem que garantir o lado ambiental. Tem que ter equilíbrio entre esses 2 elementos. E um terceiro que também tem que ter, porque são 3 vertentes, que é o econômico. Para que uma proposta, você possa dizer, não, isso é uma proposta sustentável, ela tem condição de ser economicamente viável, respeita o meio ambiente, garantindo que ela permaneça no tempo e, ao mesmo tempo, permita que a sociedade desenvolva as suas condições de sobrevivência. Então, por exemplo, você já deve ter visto falar de manejo sustentável. O cara tem uma área de madeira, tem uma área de... Tem muito na Amazônia, o cara tem uma área de terra, ele quer tirar a madeira que tem ali dentro. Ele pode, de repente, chegar, entrar lá e arrancar toda a madeira que tem. Claro que ele pode. Só que se ele fizer isso, não só é ilegal, como ele vai tirar uma vez só e acabou, não vai ter mais. Além dele não ter isso para gerações futuras, ele também vai destruir o meio ambiente. Imagina se todo mundo fizer isso, a Amazônia vai virar um deserto. Então, existe o manejo sustentável. O que é um manejo sustentável? Você entra na área onde tem lá aquele monte de indivíduos, que são as árvores, e você vai catalogar todas as árvores que tem lá dentro. Aqui tem um pé de ipê, ali é uma faveira-ferro, ali é um pé de uma garapeira, ali é um roxinho, aqui eu tenho uma castanheira, ali na frente eu tenho uma ingazeira, eu tenho, sei lá, uma samaumeira. Eu vou identificando com X e Y todos os indivíduos dessa área. Eu faço o inventário. E depois eu vou dizer a cada ano que árvores eu vou tirar, de maneira que sempre tenha. Então, o cara tira uma quantidade pequena de madeira para que ele arranque aquela madeira e dê tempo para que ela se desenvolva de novo e daqui a 20 anos ele passa lá e tira ela de novo. Então, ele é sustentável porque filhos, netos, bisnetos continuarão tirando porque a madeira nunca vai desaparecer dali. Porque ele pode, inclusive, até reflorestar. Ele pode chegar, eu tirei um pé de roxinho, vou plantar uma outra aqui. Aqui era um pé de um acapu, pois eu vou colocar um acapu de volta nesse mesmo lugar. Então, ele vai fazendo o plantio dos indivíduos, ou ele pode até deixar com que a própria natureza se encarregue de promover a reconstituição da fauna, da flora daquele lugar, das condições florestais, e ele consiga permanecer com aquela área por muito tempo. Então, ela é sustentável, porque ela respeitou o meio ambiente, respeitou a necessidade do ser humano e foi economicamente viável. Então, se ela obedece esses 3 critérios, ela é, então, sustentável. Então, tem que ter isso mesmo, Eliane. O processo tem que ter equilíbrio. Então, quando você pergunta aqui em cima sobre... Cadê a pergunta dela? Eu até perdi. Se a lei de destruição leva ao progresso, se for uma destruição sustentável, vai levar ao progresso. Se não for, não vai dar para fazer isso. Temos também aqui uma outra pergunta da Marlene Rosa.
E o comércio como trabalho às custas de animais mortos? Esse é um problema. E aí eu vou falar uma coisa para você, Marlene. Nós falamos assim, porque nós somos carnívoros. Nós não somos carnívoros. Nós somos necrófagos. Porque não matamos para comer. Nós comemos animais mortos. Nós comemos cadáver. Carnívoros são os que matam o animal e comem. O leão é um carnívoro. O urubu não é um carnívoro, ele é um necrófago. Nós somos a mesma coisa. A gente espera o animal, a gente mata o animal, depois que ele está morto, a gente vai lá e come. Então aqui você fala do comércio como trabalho às custas de animais mortos. Então você vê pessoas que criam determinados animais só para o abate. Só para o abate. A quantidade de cabeças de gado do Brasil hoje é um pouquinho maior do que a população brasileira. Nós estamos com 207, 208 milhões de pessoas no Brasil hoje. E nós temos também o termo surgiu, como conhecemos, oficialmente em 87. Mas eu acho que tem um evento de 72, se não me engano é na Noruega, para lá para aqueles lados ali, que esse termo surge. Depois eu tento descobrir, mas acho que é um pouquinho mais atrás. Mas tudo bem, 87, 72, está tudo bem. Então, o que acontece, Marlene? Você tem hoje um comércio que movimenta bilhões de reais, de dólares no mundo, feito à custa dos animais, que são criados só para matar. Que era para matar. Aquela quantidade de boi no pasto, para quê? Para ser bonito? Não, porque um dia ele vai para o prato. Então nós somos muito cruéis. No livro Mensageiros, o instrutor de André Luiz, ali na obra, né, que inclusive está no livro, no filme Nosso Lar 2, ele oferece para nós uma reflexão que ele diz assim, porque as pessoas falam tanto de vampirismo, de obsessor, como é que pode? O ser humano é igualzinho. O ser humano também é um vampiro, porque ele suga as energias dos animais. Então, a tendência, Marlene, é que esse comércio ele tenda a diminuir. Só que assim, a Terra vai ter que se adaptar a isso, então vai devagarinho. Devagarinho. Hoje tem tantas milhões de cabeças, vai começar a diminuir, vai. Esse comércio, no curso dos milênios, ele vai ter que sumir. Não dá para a gente ser assim. Não dá para a humanidade ser uma civilização mais evoluída com esse modelo de alimentação que a gente tem. Muito complicado. Muito complicado. Então, vai ter que mudar. Só que isso não pode ser feito num estalar de dedos. Isso vai precisar que lentamente a sociedade vá revisando seus conceitos para que ela aprenda a ter uma leitura diferente. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Eu tenho um amigo que ele faz churrasco. Ele estava conversando comigo que eu faço churrasco há 30 anos. Quando eu comecei a fazer churrasco, as pessoas vinham para o churrasco, elas comiam só carne. Só carne. Eu comprava uma quantidade enorme de carne por pessoa e era aquela loucura o povo atrás de carne. Hoje eu faço churrasco, eu compro muito menos carne porque as pessoas não comem mais só a carne. Elas comem arroz, macaxeira, farofa, vinagrete, feijão tropeiro. Elas usam outros elementos e não tem mais aquela sanha de só comer a carne no prato. E uma outra coisa, o alargar que a gente está tendo de outros tipos de proteína. Ele dizia, eu trazia frango, trazia peixe, quase não saía, as pessoas queriam só a carne vermelha. Hoje, cada vez mais, além de ter um volume de proteína animal menor, a carne vermelha está perdendo o interesse, as pessoas estão perdendo interesse e indo para outras proteínas. Se eu trouxer peixe para o churrasco,
Quanto eu trouxer de peixe, vai embora tudo, porque as pessoas hoje elas estão atrás de um outro tipo de alimentação. Então, tudo isso é um processo de desenvolvimento que vai acontecendo lentamente. Então, as pessoas vão deixando de ter o animal no pasto, vão mudando para outro formato de alimentação e vai dando tempo para o mercado se acomodar, se reorganizar. Senão, seria uma catástrofe a gente chegar e achar uma lei, a partir de hoje ninguém come mais carne, vocês iam ver só o que ia dar de comércio ilegal dessas alimentações. A Marlene Rosa, nossa Cidinha, está perguntando o seguinte aqui. A questão 737, que ainda vamos ver, diz que os flagelos destruidores são necessários para agilizar as coisas e chegarem a uma ordem melhor. Então, a lei de distribuição não leva mesmo que indiretamente a um progresso, só que os flagelos destruidores, que a gente ainda vai ver, não é hoje, os flagelos destruidores, eles são ou produzidos pelo próprio homem ou produzidos pela natureza. Quando são produzidos pela própria natureza, eles vão levar a gente a aprender como se precaver deles. E quando eles são provocados pelo homem, vai nos ensinar que a gente precisa respeitar o meio ambiente. Então, ele vai levar a um progresso igual a doença, que leva o ser humano a pesquisar e a desenvolver novas técnicas para melhorar a qualidade de vida. Então, o progresso que ele vai trazer não é um progresso direto no sentido de, olha, o vendaval veio e aí melhorou a nossa sociedade. Existe esse aspecto também, a gente vai abordar quando for ver, que é o fato de que os flagelos eles vão aplanando o mundo, eles vão levando para um ponto de menor movimentação do relevo. Um relevo muito movimentado ainda tem muitas histórias para acontecer, para poder resolver. A Helena está aqui lembrando que os próprios animais de estimação estão mudando, né? Então, o cuidado com eles é verdade. As pessoas estão mudando. Antigamente, cachorro era tratado que nem cachorro. Agora, cachorro está sendo tratado bem melhor, as pessoas estão tendo muito mais zelo com os animais, cuidam melhor, né? Tem mais afeto por eles. A Patrícia aqui está dizendo isso mesmo, a carne dos nossos irmãos de 4 patas é uma alimentação grosseira, já se tem hoje muitas doenças por causa da carne, ácido úrico principalmente, né? A questão da gota é essa. Cidinha, a destruição abusiva não é destruição natural. A natural não é abusiva. Muito bem. Marlene, a Elizabeth Cavalcante pergunta, quando a Terra adentrar o nível de regeneração, já não haverá consumo de animais? Se houver, vai ter um conflito existencial danado, porque, veja, o mundo de regeneração não é um mundo de almas evoluídas. O mundo de regeneração é um mundo das almas que entendem que estão necessitando urgentemente mudar. Ah, mas isso já é a Terra. É nada. O habitante da Terra médio não está nem querendo saber de mudar. Ele está achando que está muito bom como está. Se puder deixar como está, está bom. São minoria aqueles da Terra que dizem assim, eu estou numa cruzada contra mim mesmo para vencer as minhas imperfeições. Isso tudo é um indicativo do processo de desenvolvimento que a gente vai precisar fazer para que o nosso planeta devagarinho avance. Até porque o mundo de regeneração é o mundo onde os espíritos se regeneram. O nome dele não é mundo de regenerados. É lá que vai começar a regeneração. Para ingressar nele, eu tenho que dizer assim, eu quero mudar. Estou cansado de ser como eu sou. Não suporto mais minha vida como é. Não suporto mais estar do jeito que eu estou. Aí eu estou no padrão da regeneração. Olha, a Roberta está trazendo também o mesmo conceito de Moscou de 1987. Mas tem um que não é de Moscou. É num país ali da Escandinávia. E eu acho que é de 1972. Eu não tenho certeza. Mas não é Moscou, não. O conceito de sustentabilidade, até onde eu sei, né, daquilo que eu já tive a chance de mexer,
Isso depende muito mais do nosso processo de melhoria progressiva que a gente vai fazer. Isso não pode ser assim. Vamos baixar uma lei, a partir de hoje ninguém vai... Porque vai ser um trauma e não vai funcionar. Então, isso tem que ser assim. Devagarinho você vai tangendo por aqui, aí vai tangendo por ali, e a humanidade vai se adaptando, vai se rearrumando, a legislação vai impedindo certos abusos, aí a coisa vai, e quando as coisas se acomodam, vem uma nova lei. E é assim, a lei divina inamovível. A lei humana vem progressivamente se aproximando da divina. E é o que vai acontecer, tá? Então a gente vai tendo como expectativa esse processo de mudança na nossa sociedade. Ok? O Rony Peterson, meu querido amigo de Vitória da Conquista, diz o seguinte: Chico Xavier era carnívoro e nós temos aqui, né, outros personagens na história, não só esse, mas vários que eram vegetarianos e que eram pessoas que eram cruéis, né? Então, isso depende muito de certas circunstâncias. Por exemplo, Divaldo comenta, dizendo, olha, eu viajo o mundo inteiro. Eu não posso me dar o luxo de não comer, porque senão eu chegar no local só tem comida que eu não como. Então, poderia até fazer uma dieta, mas em função de não chegar na casa de alguém e dizer, isso aqui eu não vou comer isso aqui. Aí a pessoa preparou, não como. Aí a pessoa não vai comer. Então, exatamente por isso, existe sempre uma preocupação de você também ter um pouco de flexibilidade, né? Eu tenho amigos que são vegetarianos, não comem carne, não comem. E eu já vi eles chegarem em local e o pessoal chegar com comida animal para ele, e ele come. O que ele vai fazer? Não come. Mas se ele puder escolher, ele tem essa condição. Tá bom? Então, olha, acho que a Cidinha achou alguma coisa aí. Não conseguiu colar, mas achou. Não sei o que ela achou aí. Bom, a questão de não comer carne é uma questão de fórum íntimo, tá? As pessoas que comem... Aqui, ó. Termo sustentabilidade teve sua origem em Estocolmo, na Suécia, em 1972, numa conferência sobre meio ambiente. Isso. Eu sabia que era 72. O conceito começou a ser delineado em 72 na Conferência das Nações Unidas do Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, na Suécia. Agora sim. Agora estou satisfeito. Beleza. Esse era o marco temporal que eu conhecia sobre sustentabilidade. Agora tá legal. Então, você, na verdade, o evento foi um marco na era ambiental, foi o pioneiro em discutir propostas para reduzir impacto do homem. E aí tinha que manter o equilíbrio, Regina, entre o econômico, o ambiental, porque não, é o ambiental, e o econômico, não é o ambiental, não, tem que ter a economia e o homem. Então, eles criaram essa equação, que é uma equação muito bacana, e que você tem que equilibrar os três eixos. Então, para ser sustentável, tem que equilibrar os três, né? Então, a gente vai fazendo isso devagar. Eu estava falando sobre alimentação animal. Alimentação animal, ninguém pode exigir isso de ninguém. Cada pessoa tem seu próprio ritmo. A gente até já conversou isso na lei de conservação. Cada pessoa tem a sua forma própria de lidar com a sua própria alimentação, né? E a gente vai devagarinho entendendo que isso não possa ser feito pela crueldade que se estabelece e vai tentando. Eu sei que tem alguns companheiros assim, eu não consigo ficar sem comer carne. Então a minha sugestão é a seguinte: para quem não consegue ficar, tudo bem. Só que em vez de comer um bifão, come um bifinho. Diminui a quantidade de proteína. Em vez de botar aquele bife deste tamanho no prato, põe menos, corta menorzinho e vai aprendendo a ver o sabor de outros alimentos. Vale a pena. Você vai se sentir melhor. Eu como carne,
Eu como. Eu evito carne vermelha, mas eu como frango, como muito peixe, passo sem, não tenho problema, passo sem. Mas não é uma coisa assim que eu diga que não me incomoda. Sim, me incomoda, né? Só que também como não viajo como de volta, mas eu também viajo, né? Eu não posso me dar o luxo de ter uma alimentação muito restritiva, senão eu vou passar fome nos lugares. Olha, são 21h32. Meu Deus do céu! Meu Deus! Então, vamos nos despedir. Vamos fazer a nossa prece para encerrar o nosso estudo. E na semana que vem a gente começa na questão 735 da obra básica, discutindo ainda sobre destruição abusiva. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nos abençoes, para que continuemos a ser dignos dos ensinamentos que tu nos ofereces, a fim de que consigamos continuar a ter a tua permissão para adentrar nos mistérios da vida e compreendermos de maneira mais clara as tuas leis. Por isso nós te agradecemos a imensidão de luzes que tu depositas no nosso caminho. E te pedimos que tu nunca permitas que nos afastemos da tua lei, dos teus ensinamentos. Nos ajuda, Senhor, nos desperta quando estivermos andando equivocados e faze com que, nas nossas histórias de vida, estejamos sempre atentos para a destruição que fazemos, para que ela não seja abusiva e que façamos a restrição dela apenas para o nosso sustento e para a nossa segurança. Que o teu amor nos proteja, nos guarde e nos conduza em paz. Muito obrigado, Senhor.